Meu nome é Lucinda Pinto de Castro Sá. Nasci em Recife no dia 10 de junho de 1945. Por parte de pai, meu avô paterno é italiano. Minha avó, parte de pai, brasileira. Minha mãe, parte do pai dela, é português. Por parte da minha avó, é brasileira. Como eu era a terceira filha, e minha mãe estava esperando a quarta filha, então minha avó, eu tinha 1 aninho e pouco. Minha avó, então, me levou para a casa dela para eu ficar um pouco com ela, para dar um pouco de descanso para minha mãe, né? Só que quando minha mãe foi me buscar, ou melhor, meu pai foi me buscar, minha avó começou a ter, acho que mal-estar, mas eu acho que de mentira, sabe? E não leve ela, começou a chorar, não leve, deixa ela ficar mais um pouquinho. Então você leva, tá. No fim, ficou. Então fui criada pela minha avó, desde 1 ano e meio até ela morrer. Sempre fui criada com ela. Eu brincava de boneca, eu brincava de pula-pula, eu brincava de pulando coisinha que punha no chão para não derrubar uma latinha, uma coisa assim. Tem que pular, se derrubar, aquela coisa. Aquela amarelinha, anel de boneca, eu gostava muito de boneca. Estudei em colégio de freira alemã, e aquele método bem rígido, mais rígido mesmo. Por exemplo, a gente chegava na escola, isso era somente dia de segunda-feira, que era o primeiro dia da semana, então tinha que mostrar as unhas para a madre. Se tivesse pintada, não podia ir pintada, não podia ir de batom, não podia ter esmalte, não podia ter nada. Então tinha que mostrar a unha. Se tivesse pintada, diretoria. Tinha que tirar o esmalte, não podia frequentar a aula com unha pintada, não podia frequentar a aula com batom, nada dessas coisas podia. E roupinha bem comprida, um calor de morrer. Lá em Recife era muito forte, né? Calor. No começo era manga comprida, depois eles acharam melhor pôr até o cotovelo, não mais curto que isso. E a ginástica também, era cada roupa. Foi bom, a adolescência foi muito boa, eu tinha minhas amiguinhas, foi muito legal mesmo. Tinha muita amiguinha, tinha uma prima que morava do meu lado também, a gente passeava muito, saía muito. Mas eu tive mais contato com os meus primos, por quê? Porque eles iam muito na casa de minha avó, que tinha 26 anos, quando lá em Recife. Porque meu marido trabalhou lá em Recife e morou 5 anos. Ele é daqui de São Paulo, nascido e criado em São Paulo, mas ele foi para Recife para fazer um trabalho, que ele era auditor de Antártica. Aí foi quando eu conheci ele, namoramos 3 anos. 3 anos, aí terminou o trabalho dele de Recife, ele voltou para São Paulo. Aí ele disse assim, eu vou voltar para São Paulo, mas eu vou arrumar outro emprego. Eu não quero ficar aqui na Antártica, porque a Antártica eu viajo muito. E eu não quero mais viajar, eu quero parar de viajar, ele não aguentava mais viajar. Nunca tinha vindo. Tranquilo, não senti nenhum problema, nenhuma dificuldade, porque eu sempre morei em centro de cidade. Movimento de carro, se bem que São Paulo é uma coisa, Recife é outra. Mas, para mim, como criança, como adolescente, aquele movimento que era bem menor, para mim já era bastante, porque eu morava no centro da cidade, né? Como eu não conhecia São Paulo, eu larguei tudo lá. Eu era funcionária pública, eu fiz concurso para dar aula, eu dava aula, lecionei 5 anos, aí eu pedi exoneração do meu cargo. Quando casei, aí eu pedi afastamento do trabalho, por tempo indeterminado, que o máximo eram 4 anos. Eu disse, então, esses 4 anos, se não der certo o casamento, eu ainda tenho meu emprego, né? Volto para minha casa. Porque a gente não sabe, não conhece. Uma coisa é namorar, noivar, outra coisa é casar, né? Para uma cidade estranha, com uma família estranha, com tudo estranho. Mas eu sempre fui muito fácil de lidar com todos. E então, quando eu vim para São Paulo, já vim com apartamento, era próprio, era do Marco,
tudo direitinho. Aí nós decidimos esperar não ter filhos, justamente para adaptação. O Marco gostava muito de passear, de viajar, essas coisas todas. E achamos melhor esperar. Casei em 71, Marcelo só nasceu em 75. A ordem é Marcelo? A Silvia e a Márcia. Quanto tempo de um para o outro? 5 anos. Quando nós decidimos ter filhos, aí disse, não, agora chega passeio, chega aventura, chega tudo, né? Agora vamos ter filhos, porque já há 4 anos, né? Eu casei em 71, Marcelo só nasceu em 75, agora... E agora eu já pedi exoneração do meu cargo, se eu quiser voltar para Recife, eu não tenho emprego, né? O Marcelo nasceu em 75, a Silvia nasceu em 79, 4 anos e meio, quase 5. A Márcia nasceu em 84. O mesmo médico que fez o primeiro parto do Marcelo, do primeiro filho, fez o segundo, fez o terceiro. E quando eu fui no 7º mês, eu fui para a consulta de rotina, né? Aí o Marco disse, você precisa que eu vá com você? Eu disse, não, filho, não vai. Porque ele trabalhava na Mercedes, tinha que vir para São Paulo, tinha que perder o dia todo. Fui para o médico, mas eu não sei o que aconteceu. Não sei se é porque eu fiz 2 cesáreas e o útero estava mais fino, mais delicado. No momento que ele fez a avaliação em mim, ele me machucou um pouco e eu gritei, disse, ai, Guilherme, nossa, me machucou, você me apertou forte aqui no final da barriga. Ele disse, puxa, será que foi? Eu digo, não, será que aconteceu? Eu acho que não, ele disse assim, não, eu acho que não, mas doeu, né? Tudo bem. Aí eu saí do consultório do Guilherme, eu dirigindo, eu fui pegar o carro que estava no estacionamento, eu já fui com contração. Menina, eu entrei boa, tranquila, com contração. E dirigindo, aí aumentando as contrações. Quando eu cheguei em casa, ele já estava em casa preocupado, porque eu fui bem no final da tarde. Ele disse, nossa, eu já estava preocupada, como é que você está? Eu disse, nossa, acontece o seguinte, Marco, eu estava bem ótima, fui tranquila para o médico, mas aí eu contei para ele, estou com contrações, com dor, eu não estou aguentando. Ele disse, nossa, será que aconteceu alguma coisa? Eu disse, não sei, filho, eu preciso ver. Aí ele ligou para o Guilherme, no mesmo instante ligou para ele, está acontecendo, ele disse, não, então faz o seguinte, toma Buscopan, manda ela ficar de repouso, e amanhã qualquer coisa, isso era numa quinta-feira, da quinta para a sexta, qualquer coisa você me telefona. Eu digo, tá bom, tomei Buscopan, ele foi comprar para mim, tomei Buscopan, fiquei deitado. Tá. Quando foi na sexta-feira, eu já não aguentava mais, aí ele ligou para o Marco ligou para ele, disse, olha, ela não está legal. Aí ele disse, então manda ela tirar um ultrassom. Tá, aí nós fomos para o ultrassom, na sexta-feira. Fui tirar o ultrassom, mas me traz aqui. Eu vou falar para fazer de emergência. Aí ele fez, tá? A moça fez, a médica, disse, ó, a neném virou. A neném virou. Aí voltei para o médico, na sexta-feira, ele disse, então deve ser porque a neném virou. Então, fica de repouso, qualquer coisa você me avisa. Da sexta para o sábado eu não dormi. Aí ele disse, faz o seguinte, traz ela aqui para o hospital, a Promatra, que sábado eu estou de plantão, eu estou aqui na Promatra, sábado e domingo eu vou dar plantão. Eu fui no sábado para a Promatra. Ele disse, o caso dela é para internar, vamos ver o que ela tem. Aí fez o exame, aí tentou segurar, isso da sexta, do sábado para o domingo. Quando foi no domingo, não aguentou mais. Ele disse, tem que fazer uma cesárea na hora, que a neném já está em sofrimento. Pronto. Aí aconteceu tudo isso que aconteceu. Paralisia cerebral. Paralisia cerebral, porque ela teve, além de ela nascer, ela estava em sofrimento já no parto. Como ela estava em sofrimento, faltou oxigênio para ela. Ela teve icterícia em último estágio, né? Teve que fazer 3 transfusões. Ela nasceu com 1,4 kg, foi para 1,2 kg. Ficou entre a vida e a morte, até a extremoção ela tomou, Marcinha. E o médico disse, mas ela, vamos ver, ela vai reagir, ela tem força, ela está querendo sobreviver, ela está lutando pela vida. Mas aí ela ficou lá, e ela ia, baixava, aí tinha as melhoras, e no fim ela ficou
ficou na Promátri até ficou quase mais de 30 dias, se eu não me engano, na Promátri, ou mais. Sei que do dia 7 de outubro, que ela nasceu 7 de outubro, até 22 de dezembro ela ficou internada. Aí ela deram alta nela para a Promátri, quando ela completou 2 quilos de peso. Ela teve alta e ela teve petequia púrpura, plaqueta baixa. Nossa, foi um choque, mas não, assim, com relação à aceitação foi tranquila, tanto minha como do Marco. O medo foi como lidar com ela, assim, cuidar dela, que a Márcia ela tinha que se alimentar de 3 em 3 horas. Ela era desse tamanhinho, cabia numa caixinha de sapato. Ela era muito pequenininha. Nossa, ela não mamava, porque ela mamava era no conta-gota. A comidinha dela, os primeiros dias que ela foi para minha casa, eu fazia a mamadeira que o médico mandava, aquela chuquinha, por causa da medida, mas você não vai dar na chuquinha, porque entrava lá na gargantinha dela a chupetinha da chuquinha, entendeu? Agora o Marco não pegava nela, ele tinha medo de quebrar ela. Nossa, o Marco morria de medo entende? Nessa parte ele tinha medo. Mas depois que ela tomou corpo, aí tranquilo, ele sempre teve assim pelo contrário, ele teve muita paciência com a Márcia. Muita aceitação total. Foi um pai que aceitou assim a Márcia, não tinha rejeição nenhuma por ela. Se eu saísse, precisasse dela ficar com ele, deixa ela comigo que eu cuido. Eu acho que foi uma das melhores infâncias que uma criança pode ter tido. Para o clube, nossa, Deus e o mundo conhecia ela no Clube Banespa. Ela ia para o clube, ela brincava com as outras crianças, tinha o parquinho, tinha as pedagogas que montavam, colocavam brinquedinho na lona, sentava todo mundo, ela sentava junto. Todos os teatros da vida, ela assistia lá no clube. Todas as festas, participava de tudo, cantava tudo, estava por dentro de tudo. A Márcia teve uma infância, se você vê, ninguém teve infância como a da Márcia. De tudo. E o Marco fazia tudo por ela, tudo. A Márcia fez o fundamental, até a 4ª série, ela fez na ACD, até a 4ª série, saiu da ACD, aí ela foi para Mário de Andrade, lá no Brooklyn, saiu do Mário de Andrade, porque ia até a 8ª série, depois ela foi para o Saboia, a Escola Estadual Padre Saboia. As 2 escolas eram estaduais, só a ACD que não era estadual. Então, ela foi para a escola, fez até o colegial, aí ela prestou vestibular, passou no vestibular, mas eu não pude continuar porque não tinha dinheiro, porque o Marco faleceu, ela tinha 15 anos. Então, como ele faleceu, ficou faltando recurso financeiro. Então, ela não estudou, a faculdade ela não fez a faculdade. Ela queria ter feito e passou, viu? Os meninos estavam na escola particular, os 2 saíram da escola particular, foram para a escola pública para sobrar dinheiro, para o seu tratamento, para cobrir as suas despesas. Então, tudo que o papai pôde fazer, ele fez. Tirou os meninos, cortou tudo que ele podia. Quando ela nasceu, que veio com esse problema, o Marco reuniu nós e disse, olha, gente, o negócio é isso. A gente vai cortar o que puder cortar. A única coisa que a gente não vai poder cortar é o clube, porque é a única coisa que eu tenho e que vocês podem usar. E a gente fez até conta para ir no Parque de Ibirapuera, se tivesse que ir 2 vezes por semana, sábado e domingo, e pagando ônibus, ia sair pela mensalidade do clube. Eles não compensa, porque eu preciso que ele tinha diabetes. Era só para atravessar 50 metros. E ele era diabético e ele precisava fazer esporte. Mas quando, então, ele cortou tudo, ele conversou com os meninos, né? E quando aconteceu dele falecer, eu conversei com os 2. Agora, Marcinha, é a hora de você não fazer vestibular, porque eles precisam estudar, os 2 precisam estudar. A gente está com uma despesa muito grande,
o apartamento está em garantia, o banco pegou e está como garantia para cobrir a faculdade dos meninos, e vinha a carta do advogado, viu? Se não pagasse, vinha a carta do advogado. Não sei que eu atrasei uma vez ou outra, veio carta cobrando. Digo, se a gente perder o apartamento, vai morar onde? Sim. Então, ela entendeu muito bem, disse, não, mãe, eu entendo. Então tem que ser assim. Eu ia muito de ver a Márcia não poder estudar o que ela queria, e os meninos precisando estudar, mas eles entenderam também perfeitamente. Então a gente se desfez do carro, se desfez de tudo, disse, olha, agora não dá mais, agora e partir para outro caminho. Marcinha chegou no Albacós, fiquei sem atendimento nenhum, porque quando o Marco estava doente, ele já estava para ficar doente, e a Márcia fez atividade de fisioterapia até os 10 anos, foi quando ele pôde pagar, depois ele não podia mais pagar, e começou a ficar doente. Aí a gente suspendeu de tudo, a partir dos 15 anos de idade, não, 10 anos de idade, assim, suspendeu de tudo, de tudo. Foi quando uma moça, uma terapeuta de lá, disse, olha, tem um atendimento muito legal, que a Marcinha tenho certeza como ela vai gostar, que era justamente o Olga Costa. Lá, essa instituição, eles fazem muito trabalho de arte. E a Márcia vai gostar, porque era aquele trabalho lá com a síndrome do respeito. Tenho certeza como ela vai gostar, porque a Marcinha gosta dessas coisas culturais. Vai lá, aí eu disse assim, eu não posso ir, porque eu não tenho carro. Como é que eu vou levar ela? Eu nem conhecia essa região aqui de Santo Amaro. Pro lado de Eu digo, eu não sei, eu não tem como eu ir. Não, mas vê. Aí a pedagoga lá da clínica, que era mulher do presidente e era coordenadora, disse assim, não, a Ana leva, fala com a Ana, aí vamos falar com a Ana. Aí a Ana vai levar o irmão dela, que é o Fernando, e leva você também, aí pronto. Não, aí eles falaram, não pode deixar, a gente vai levar o Fernando de carro, você vem até aqui a clínica, que a gente vai. Eu digo, então tá bom, se eu vou ter condução, aí eu vim, aí eu comecei a vir. Aí quem me atendeu foi a Márcia e a Silvana, foram as primeiras que me atenderam, né, aqui. E aí ela ficou 9 anos aqui na Casa de Cultura de Santo Amaro. Aqui, aquela casinha lá em frente. 9 anos na Casa de Cultura. Mas fez de tudo que ela pôde fazer, ela fez. Porque o problema da Márcia é neurológico. Ela não anda porque o cérebro não responde comando do corpo, entendeu? É impressionante, né? Sim. Não é impressionante? Tem inteligência, mas não. Sim. Quando chega a parte. Não, né? É gozado, Sim. né? É impressionante. Não é impressionante? A síndrome do respeito foram 9 anos. Sim. Então marcou muito, né? Marcou muito. Agora teve todas as outras. Essa da inclusão, essa que você fez da Cidade Inclusiva. Foi muito marcante. Muito marcante, porque a gente visitava os lugares. Nossa, ela adora, né? Ir para museu, essas coisas, é com ela mesmo. Museu é com ela. E também a SOAR, que ela gostou muito. Ela gostou de todas. Agora, eu falo assim, a síndrome do respeito, porque foram 9 anos. Foram 9 anos, né? Mas não posso dizer, as outras foram excelentes. Nossa, foi muito boa. Tem que ter força, continuar lutando. E não desistir, né, Pátio? Não pode desistir, tem que continuar lutando. Que a gente vai devagar, vai fazendo o que pode. Eu acho que é isso, a gente tem que lutar para conseguir. E agradecer muito ao Instituto Olga Costa, que ele, olha, abriu as portas para nós. Porque onde que a Márcia ia ser atendida por uma instituição como essa? Em lugar nenhum, né? Nossa, a Márcia é apaixonada pelo Instituto. E a gente por ela. Mas eu já falei para ela, Marcinha, vai se preparando, porque um dia a gente vai sair de lá, porque sua mamãezinha já está velhinha, não está aguentando mais. Tem que preparar, né, Pati? Eu estou com 78 anos. Há 10 anos atrás eu era uma, agora eu sou outra. Daqui a 5 anos eu já sou outra, não sou mais essa que está aqui, não é? Então já estou preparando ela. Mas ela
Não, tudo bem. Se eu não aguentar, eu não vou poder continuar. Infelizmente é. Porque tudo na vida é assim, tem começo, meio e fim. É isso. Não tem? Então, eu estou preparando ela.